Nada contra a laranja lima, mas você entender. A laranja lima você pega assim, quando vai descer, começa a amargar. Amargo, arde a boca. Assim são as coisas do diabo. Aparentemente é doçura, é prazer. Depois você vai sentir o amargo daquela opção que você fez, daquilo que você escolheu, daquilo que você assumiu para você. Então vamos lá. Primeiro aspecto da fraqueza humana: desejo da carne. Presta atenção que tem muitos pregadores dentro da igreja pregando errado sobre isso. Porque quando nós falamos de desejo da carne, já vem na nossa cabeça sexo ou sensualidade. É muito mais do que isso. Preste atenção. O ataque desta feita foi dirigido à necessidade da carne, pois Jesus naquele momento certamente sentia fome. O diabo sempre chega na hora da maior fragilidade e necessidade. Não fique pensando que quando a gente fala do desejo da carne, nós estamos falando só da área da sexualidade. Eu posso também estar falando do desejo da carne, da fome. Fome de comida, fome de dinheiro, fome de sexo, fome de elogio, fome de grandeza, de poder. Isso é desejo da carne. Vou enumerar para te explicar. Quantas pessoas que só conseguem conviver com outra se a outra for capacho dela, se a outra a elogiar demais, fazer tudo o que ela quer, não contestar em nada. Quantas pessoas que têm um desejo tremendo de possuir, de juntar, ama o dinheiro, literalmente ama o dinheiro. O melhor dia dela é o começo do mês, quando ela recebe o salário dela. Os melhores amigos dela é quem tem, que ela pode tirar uma parte. Quando a pessoa é boa num monte de coisa, mas quando se refere nela, quando refere a ela, só do dinheiro ela cai. Ninguém consegue confiar nela, porque botar dinheiro na mão dela, ela passa você pelo pé. Ela tira você do prumo. Não sabe fazer nada, mas roubar ela sabe, enganar ela sabe. Nunca estudou, mas sabe pela cor o valor do dinheiro. E quer tirar ela do teu prumo, é botar dinheiro no meio. Desejo da carne. Quantos nós, muito simpáticos que somos, mas lá no fundo a gente escolhe os amigos que poderão suprir alguma necessidade da carne nossa. Os meus melhores amigos são esse. Aí a gente percebe, é aquele que tem dinheiro, é aquele que tem carro, é aquele que dá presente bonito, é aquele que é mão aberta. Outro que não tem nada, não dá confiança. E aí o diabo, neste ponto, faz o que com você? Você abusa da pessoa, você é virtuoso em tudo, mas no relacionamento você é fraco. Está entendendo? Quantas pessoas perderam grandes amizades simplesmente por ela ser aquela pessoa que só aceita conviver com aplauso, com elogio, com paparicos, com churumela, como diz o povo. Só é assim. Quando o casamento acabou por
meia do marido, ela que dá comida ao marido na mão. E o dia que ela não fizer isso, pode ter certeza que o marido não vai gostar. E quanta mulher que faz do marido também que é a parte? Marido chega do trabalho e tem que fazer a janta para agradar a pichorra. Pichorra é do meu dicionário. Procure lá e você vai ver o que é pichorra. Tem que agradar, porque se não agradar, ela lhe xinga, briga, fica com a cara feia, e aí o inimigo só coloca isso para ti. Aí lá no final você não vai tendo isso, e ele fica colocando vontade disso. Aí no final você destruiu o teu casamento só por causa disso. Eu conheci um padre, a gente fala de povo, não fala de padre, né? Eu conheci um padre, até pouco dia ele telefonou para mim. Ele não parava em paróquia nenhuma. Aí ele leu um artigo que eu escrevi sobre inimigos do sacerdócio. Ele foi e me perguntou, ou me telefonou e me perguntou, seu padre, depois que eu li aquele artigo, eu fiquei questionando, por que eu não paro em paróquia nenhuma? O senhor poderia me ajudar? Eu peguei e escrevi no livreiro dele, né, no MSN dele, um monte de pontos para ele meditar. Passou alguns dias e falei, agora eu descobri, eu gosto de ser paparicado. Ele gostava, só comia comida quando a pessoa levava para casa dele. E tinha que ser do jeito que ele falava na missa, o que ele queria comer. Era de salmão a filé mignon. A roupa tinha que ter um cheiro, ninguém gostava. Eu falei, ai que bom que você aprendeu. Uma ótima pessoa, e o diabo trabalhava naquela vaidade dele. E ele só tinha amizade com as pessoas que carregavam ele na mão. Eu falei, aí eu fiquei para ele, você devia ter nascido antes do Vaticano II, ou no tempo da escravidão, que tinha um carro assim de madeira, e os escravos carregavam nas costas o padre, o senhor de engenho, e daí por diante. Talvez você é assim. O diabo pega a gente naquela fome. Eu tinha uma amiga também, uma ex-amiga minha do forró. Eu ia no forró com ela, só para vocês saberem. Pokémon. Eu que coloquei assim. Moça trabalhadora. Trabalhava a semana inteira. Quando chegava na sexta-feira, você não conhecia ela. Ela ia para o forró na sexta-feira e voltava no domingo, 6 horas da tarde, quebrada. Ela falou, quero me fazer doida, não escutar nada, não escutar aquela música. Eu vi o toque da sanfona me chamar, eu fico doida. Ou, é na sola da bota, é na palma da mão, eu fico doida. Um dia, eu falei para ela, tinha uma missa de cura, ela falou, sabe por que você não vai mais no forró com a gente? E eu falei, desisti, não estou me sentindo bem. Aí fiz um almoço lá em casa, chamei ela, e a outra amiga do forró, e contei para ela, assim, e por que eu decidi aquilo? Ela falou, é verdade, né? E eu questionei naquelas situações que eu estava, falei, você não tem nada. Tua mãe é mãe adotiva. Você trabalha a semana inteira, não conseguiu nem ter um quarto para você dormir. Até onde vai tua vida?
é bom largar isso. Ela tentou largar. A outra eu consegui tirar, ela não conseguiu. É mãe solteira hoje. Um filho que pegou no forró. Nada contra a mãe solteira. Estou colocando o fato em si. E quando eu fui em São Paulo, encontrei com ela olhou para mim mesmo, me deu aquele abraço gostoso e disse bem assim: ai, se eu tivesse te ouvido. Gosto do meu filho. O dia que eu decidi não ir mais, eu arranjei um namorado e me aparto dele. Aí eu falo do inimigo. Naquele dia que ela decidiu de sair, o inimigo apresentou um bonito para ela. E ela veio, rapaz, a engravidou e não quis saber dela. Aqui, por que ela ficava no forró? Para sentir amada, para sentir acolhida, para sentir respeitada, para se divertir. E na hora que essa diversão que não levava a nada, ela decidiu procurar outra direção, o que aconteceu? O inimigo sabia da carência dela, então ofereceu o remédio para a carência dela. Talvez sua vida, meu irmão, e eu estou falando